Olá, boa tarde. Olá, Alice, tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Obrigada. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? Boa tarde aqui do Brasil, boa noite aí já em Portugal. Meu nome é Flaviane Carvalho e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sustentabilidade e turismo no Brasil. E para essa apresentação eu convidei a Alice. A Alice é minha amiga e parceira. E a gente vai falar um pouquinho sobre um case, né, que a gente trabalhou sobre turismo de base comunitária no Quilombo da Fazenda, numa praia aqui que chama em Ubatuba, né, em São Paulo. Pode passar, Alice. Bom, eu sou bióloga, eu sou formada em biologia, tenho especialização em gestão ambiental e saneamento ambiental, MBA em gestão de negócios e atuo há 15 anos com sustentabilidade, né? Tanto com projetos, a parte de meio ambiente, a responsabilidade social, também a parte de negócio de impacto e ESG. Atualmente eu trabalho numa multinacional de energia com projetos de sustentabilidade e também sou idealizadora do Hub Sustentável. O Hub, ele é um projeto piloto, né, que eu quero fazer um elo entre as empresas, né, trabalhar com conexões sustentáveis, identificar quais são o que as empresas, né, os negócios de impacto, o governo precisa e oferecer aí a melhor oportunidade para esse desafio. E eu queria também agradecer ao Pedro pelo convite, né, por estar participando aqui do Green Fest e também pude estender o convite para a Alice. Alice, se apresenta aí para a gente, por favor. Olá, muito boa tarde. Meu nome é Alice, eu sou publicitária, sou especialista em gestão comercial e gerenciamento de projetos, tenho MBA em gestão empresarial. Eu sempre fui muito engajada em iniciativas sociais e de meio ambiente, faço parte de alguns projetos de uma ONG no Rio de Janeiro, sou voluntária de algumas outras ONGs também pelo Brasil e também desde o ano passado eu participo da plenária de jovens lideranças da ONU. E no final do ano passado, ao longo do ano passado, eu participei de alguns projetos voltados para o turismo, para a retomada do turismo no Brasil, com o apoio de alguns órgãos de secretarias de turismo aí do país todo e da Embratur. E eu resolvi criar a ViaGC com o objetivo de incentivar viagens mais sustentáveis e com propósito, porque ao longo dessa jornada eu comecei a identificar o impacto efetivo que as experiências de viagem pode ter na mudança de visão das pessoas com relação à sociedade, ao meio ambiente, principalmente essas iniciativas que envolvem a parte mais cultural de comunidades tradicionais. Então, eu construo viagem na ViaGC com esse propósito de transformar através das atividades sociais, sustentáveis e ampliar o nível de consciência das pessoas que viajam com a gente. Bom, gente, e aí então, né, a Alice trabalhando com viagem, eu trabalhando com sustentabilidade, a gente falou, por que não unir os dois, né? E aí a gente criou essa ideia, né, de trabalhar juntas, levando a sustentabilidade dentro das viagens, né, fazendo viagens de experiência. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre sustentabilidade e turismo, fazer um panorama de como que está aqui no Brasil, e aí a gente vai falar depois um pouco do que é esse case. A retomada do turismo, ela está trazendo riscos e oportunidades, né, para a sustentabilidade. E, assim, como todos os outros setores, economia, a parte financeira, vários outros setores, indústrias, comércio, o turismo foi muito afetado pela pandemia. Então, à medida que o mundo se recupera do impacto da Covid-19, a sustentabilidade se tornou indispensável, né, uma questão determinante para a recuperação aí dessa atividade. As viagens e o turismo são fundamentais, né, para a criação de empregos e recuperação econômica do país. Para vocês terem uma ideia, hoje o turismo é das principais atividades, né, que faz aí melhorar o nosso PIB. Um outro fator importante que a gente quis destacar aqui é a questão da economia circular, que já deve ter sido trabalhada e falada aí nas outras palestras, mas aqui a gente trouxe também, né, no turismo tem que ter necessidade de ações coordenadas, políticas e tem infraestrutura para impulsionar a indústria em direção à circularidade, né, no turismo não é diferente, não dá para se ter uma economia linear mais, principalmente agora na retomada. E aí, uma outra questão também que a gente colocou aqui foi um estudo do PNUMA, agora de 2021, sobre o uso do plástico.
Então, o turismo é um setor que usa muito plástico, e com essa retomada a gente pode ter aí um aumento, né, voltar a ter um aumento do uso do plástico. Então, além das oportunidades, né, que o turismo traz aí, ele traz também o risco. E aí a gente colocou um dado aqui: o retorno aos níveis de consumo de plástico pré-pandêmico poderia produzir um aumento de 251% nos resíduos sólidos até 2050. Então, esse é um outro tema dentro do turismo que a gente precisa ter cuidado, é a redução aí do uso de plástico pelas operadoras turísticas, enfim, os hotéis. Aqui eu queria falar um pouquinho para vocês sobre quais as ações e iniciativas que o Brasil está fazendo, né? A gente tem várias iniciativas aí para essa retomada perante a pandemia, né? Pós-pandemia aí. A gente já tinha o Plano Nacional de Turismo, ele existe desde 2016, e aí com a pandemia houve uma reestruturação, e o que ele está trazendo agora, né? O que está focado? Estimular a adoção de práticas sustentáveis no setor turístico, promover a integração da produção local, cadeia produtiva do turismo e o desenvolvimento do turismo de base local, e é aí onde a gente se encaixa, né? Aí onde entra o nosso trabalho, o turismo de base comunitária, possibilitar o acesso democrático de públicos prioritários à atividade turística, intensificar o combate à violação dos direitos de crianças e adolescentes no turismo, que infelizmente, né, não só no Brasil, a gente tem essa questão aí da violação dos direitos da criança e do adolescente. Além do Plano Nacional de Turismo, eu queria destacar também o Programa de Regionalização do Turismo, né? Então, o Brasil, ele tem esse foco na cultura regional, tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável do turismo no país de forma regionalizada, né? Então, respeitando a cultura, respeitando aquele local turístico ali de cada região do país, que é muito diferente. O Brasil é um país muito grande e tem suas peculiaridades, e tem para todos os gostos, desde de roteiros de cachoeira, enfim, de natureza, até roteiros mais culturais, enfim. Um outro programa que a gente queria destacar também é a campanha Turismo e Natureza, que incentiva práticas de ecoturismo, né, turismo consciente, sustentável e seguro neste momento de pandemia, mostrando também as belezas cênicas aqui do Brasil. E, por fim, não menos importante, um que saiu agora é o Selo Turismo Responsável. É um programa, né, que estabelece boas práticas de higienização no segmento do setor de turismo, como se fosse mesmo um certificado, né, um selo, falando que aquele local, o hotel, aquela hospedagem, né, ou Airbnb, é segura para o viajante poder viajar na pandemia. Bom, agora eu vou passar um pouquinho para a Alice, né, para a gente entrar agora no que a gente veio falar aqui, que é o turismo, né, de base comunitária, o turismo sustentável. Alice. Obrigada. Então, o que aconteceu também ao longo dos últimos anos, assim como a Flaviane estava falando, principalmente no Brasil, o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então, a gente tem diversos destinos, diversos lugares, e o que acontecia antes é que as pessoas costumavam sempre procurar os mesmos lugares, os mesmos destinos que já eram conhecidos, que já eram difundidos. E uma das coisas que a Organização Mundial de Turismo fala sobre o desenvolvimento sustentável no turismo é um processo contínuo de monitoramento dos impactos que a atividade pode causar, tentando minimizar os impactos negativos e maximizar os benefícios para poder prever, né, medidas para correção ou ajuste dessas atividades. E todas as atividades turísticas, elas precisam ter como princípio a sustentabilidade ambiental, econômica, sociocultural, e um dos principais fatores nesse processo é que precisa existir um comprometimento de toda a cadeia, de todos os atores envolvidos no turismo, principalmente do poder público. E uma das coisas que a Flaviane citou agora dessas iniciativas, dessas ações, é a questão da regionalização. Um processo que está sendo muito bem desenvolvido, muito bem construído no Brasil, é a autonomia das secretarias regionais no processo de desenvolvimento do turismo. Então, isso tem ajudado muito esses outros destinos que ainda não são tão difundidos a crescerem. Então, tem algumas coisas no Mato Grosso, por exemplo, destinos de natureza, que estão crescendo muito depois que essa autonomia foi institucionalizada, né? E uma outra coisa que é muito bacana, que é também fruto, né, desse processo pandemia, foi a questão do crescimento do interesse dos turistas em escolher os destinos com maior consciência, maior sensibilidade e o interesse pelo meio ambiente e o ecoturismo. As pessoas começaram a entender, né, que esses destinos de ar livre, de buscar essa questão do meio ambiente, precisa ser mais responsável.
E também a questão de uma exigência quanto à qualidade da experiência. Então, os turistas também têm enxergado hoje essa questão de como que a comunidade que recebe está sendo impactada e como eles podem ter um outro tipo de contrapartida, ao invés de só chegar lá e deixar os resíduos que são gerados em função dessas visitas. Um outro fator muito relevante que está sendo muito falado agora dentro do setor é a questão da pegada ecológica, que é um dos temas mais discutidos hoje, né? É um dos maiores gargalos dessa atividade. Várias empresas dessa cadeia já têm adotado algumas medidas de forma de compensação das emissões de CO2, principalmente as empresas de segmento de transportes e aviação, que são as que geralmente causam maior impacto. E aqui na ViaGC, junto com essa parceria do Hub, a gente também já criou uma forma de calcular as emissões dos viajantes que vão com a gente para as nossas experiências, para que eles também façam essa compensação da emissão de carbono, seja com plantio de árvores ou com algum tipo de contrapartida para as ONGs dos destinos que a gente visita, precisar de iniciativas de sustentáveis. Aqui a gente já entra mais na questão do turismo de base comunitária, né? Essa questão da sustentabilidade sociocultural, que é uma forma de assegurar o desenvolvimento sustentável e as pessoas dentro dessa cadeia têm um controle maior sobre as suas vidas, a preservação da cultura, os valores morais e fortalece a identidade dessas comunidades também. Então, o princípio do turismo de base comunitária é essa perspectiva de atitudes mais responsáveis e as práticas voltadas por uma economia mais solidária, a autogestão da cadeia produtiva, o cooperativismo e a valorização da cultura, e ainda enfatiza o protagonismo e a autonomia dessas comunidades. Então, a ideia é que as visitas e as experiências dentro dessas comunidades, seja quilombola, seja indígena, tenham uma participação maior da própria comunidade, não só o trade turístico ou a operadora, geralmente são as grandes operadoras que comandam a cadeia, eles conseguem ter uma autonomia maior e eles mesmos fazem a apresentação do patrimônio, da história, da cultura, então torna uma coisa muito mais genuína e mais próxima dos viajantes com a própria comunidade, além de desenvolver a economia local, a microeconomia, e também faz com que eles valorizem mais a questão das ações mais sustentáveis, da utilização dos recursos naturais e também da valorização da cultura. E aqui a gente chega no nosso case, né? Por que a escolha do Quilombo da Fazenda, né? O Quilombo da Fazenda é uma comunidade remanescente de quilombolas que são descendentes de escravo. Eles têm mais de 200 anos de história e de resistência. E por que resistência, né? Porque com todo esse avanço da globalização e da presença eles estão muito próximos, né, de uma cidade e estão dentro do estado de São Paulo, que é um estado extremamente desenvolvido e difundido. Então, eles têm uma busca, uma resistência muito grande em manter a cultura e essa identidade social e étnica deles, principalmente essa questão da reprodução dos modos de vida. Então, eles mantêm esse legado e essa herança cultural e material que ainda está presente no lugar. Então, tem um sentimento muito forte de pertencimento àquele lugar e àquela comunidade. E hoje, esse território dele, grande parte do território do Quilombo da Fazenda, ele foi transformado em um parque estadual, que é o Parque Estadual da Serra do Mar, que é o maior corredor preservado de Mata Atlântica do Brasil. Para falar um pouquinho melhor sobre essa comunidade, sobre a história deles, nada melhor do que eles mesmos contando a própria história. Então, eu vou passar um vídeo aqui do Guilherme, que é quem comanda o turismo de base comunitária, e da dona Laura. Pessoal, hoje vai ser um dia super especial. Estou aqui na comunidade Quilombo da Fazenda. Eles têm mais de 200 anos de história, muita cultura, muita coisa para passar para a gente. Estou super animada. Vamos lá conhecer, que o Guilherme está esperando a gente. Casa de Farinha é o ponto histórico e cultural da comunidade, né? É o que traz praticamente a história da nossa comunidade, que ela praticamente, os pilares delas ainda, a maior parte dela ainda é da época da escravidão, né? Aqui era produzido açúcar, a cachaça, e fazia um fubá e farinha de mandioca. Essa carinha, por isso chama Casa de Farinha. Toda a parte do artesanato que eles têm difundido lá também. Ela dá em um lugar que é meio úmido, né? Ele é encharcado.
E eles colhem, fazem o processo da secagem no sol até ela ficar nesse ponto aqui para fazer a trança ou outros artesanatos. A maioria dos artesanatos são feitos com ela aqui. A esteira eles usavam antigamente para poder dormir, né, como colchão, suporte da cama, porque não existia colchão naquela época. O primeiro processo da farinha aqui é demorado. Demorado, a gente planta. Depois de 2 anos, 1 ano e meio, que vai começar a mexer com ela. Nossa! Ele traz a roça, limpa, tira a casca tudo. O turismo de base comunitária, a gente está na luta aí desde 2013, né? Ele nos dá autonomia, nós somos protagonistas do nosso negócio. É um turismo diferencial, um turismo que nós abraçamos porque é um turismo que vem fortalecer a nossa cultura, nosso território, nosso modo de vida. Estamos abertos para vocês conhecerem. Eu falo logo da culinária, que é bem forte. A nossa dela, história é maravilhosa, entendeu? Aí a gente tem trilha, a gente tem agrofloresta, a gente tem cachoeira, a gente tem Casa da Farinha, enfim. É um lugar que você vai adorar. Bom, esse é um pouquinho, né, do que eles fazem por lá, dessa imensidão que tem dentro do Quilombo da Fazenda, de todo o trabalho que eles vêm desenvolvendo. Aqui são algumas fotos da última ação que nós fizemos lá. Vou falar um pouquinho mais sobre essa foto aí da esquerda, que foi a última visita que nós fizemos por lá, que nós levamos os indígenas da comunidade da aldeia Pataxó, em Santa Cruz Cabralha, na Bahia, para fazer um intercâmbio cultural com os quilombolas lá no Quilombo da Fazenda. Aqui tem um pouco dessa questão especificamente do turismo de base comunitária, né? Como que eles fazem essa questão do desenvolvimento para tornar o turismo mais ordenado e sustentável e uma forma de renda alternativa para esses moradores, porque realmente não é difundida a questão da educação, dos processos, eles estão ainda em crescimento e desenvolvimento, e também valorizando as riquezas naturais, culturais e históricas da região. E um dos principais exemplos de sucesso desse turismo de base comunitária desenvolvido por eles é o manejo agroflorestal. Essa visita guiada para a agrofloresta é feita pelos próprios moradores, onde eles explicam como é a prática, como que eles tornam essa prática mais sustentável, a importância que o sistema agroflorestal tem para a comunidade e para os moradores. E depois da visita, os visitantes, né, que a gente chama de viajantes, são convidados a conhecer essa culinária, a experimentar um pouco. Nesse caso aí foi o café típico quilombola, com os alimentos colhidos na própria agrofloresta. Eu vou aumentar um pouquinho aqui o som, porque esse vídeo está com som um pouco mais baixo para vocês poderem assistir. Mais um pouquinho. Esse aqui é uma farofa de banana verde. Esse daqui é um virado de banana madura. A batata você já sabe. Esse aqui é um bolinho de aipim com paioba. A mandioca, né? O inhame, o pão caseiro, a torta também do palmito com punha da gente aqui e o bolo de fubá. Ali é de banana verde? Farofa de banana verde. Isso. Bom, esse foi o exemplo dessa última ação que nós fizemos lá, que é uma das propostas da Viajar seria criar essas experiências diferentes, experiências profundas e genuínas, né, de conexão. Nesse caso, além da conexão dos viajantes com essa ancestralidade, com essa história, com a cultura do Quilombo da Fazenda, a gente ainda fez essa conexão entre os indígenas, entre os povos originários, né, os indígenas e os quilombolas, para eles se conhecerem, experimentarem e trocarem conhecimento, cultura e todos esses processos tão bacanas, né?
Isso aqui é uma ligação, essa frase é da representante do Parque Estadual da Serra do Mar, que eles reconhecem a importância do turismo de base comunitária para essa comunidade, para essa região, e isso também gera um elo, né, entre as duas comunidades. E é isso, gente. A gente trouxe um pouquinho, né, do nosso trabalho e do nosso propósito. A gente tem um objetivo, né, com essa aliança, tanto do Hub quanto da VGC, proporcionar experiências profundas, né, tanto de autoconhecimento, por meio da conexão dos viajantes com os povos, né, originários aí, e com o meio ambiente, ampliando a consciência sobre as raízes históricas e culturais de forma mais sustentável e responsável. Hoje a gente preza muito isso, né, a viagem de experiência, essa viagem de conexão, e além de conhecer a cultura, é muito para dentro, né, um olhar para dentro, né, você se autoconhece, você volta às suas origens, e a gente quis transformar isso em experiência. E é isso, a gente deixa aqui os nossos contatos, né, se tiver alguma pergunta também a gente está aberta, tem o meu e-mail, o e-mail da Alice, e o nosso Instagram também. Alice, você quer comentar mais alguma coisa? A gente colocou essa frase aí, né, do Aloysio de Magalhães, que é só se preserva o que se ama e só se ama o que se conhece, que é muito disso, né? As pessoas precisam ter essa conexão, essa presença, a proximidade com os povos originários, com a nossa história, com as nossas raízes, para entender, de fato, de onde nós viemos e de que forma a gente consegue viver de forma harmoniosa e complementar, porque é a única maneira que se tem de se preservar o que a gente tem dentro do meio ambiente, dentro da sociedade. Não sei se alguém tem alguma pergunta, eu vou encerrar aqui o compartilhamento. Obrigada a todo mundo, obrigada pela presença, obrigada, Alice. Oi, Miguel. Olá. Oi, Miguel. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Muito obrigado pela vossa contribuição para a apresentação. Muito interessante. Eu próprio sou viajante, já viajo há alguns anos e viajo muito e tento sempre criar essa consciência. Há muitas pessoas que dizem que gostam de viajar, mas acabam por ir para destinos massificados, não só acabam por estragar os destinos, como perdem o verdadeiro senso de viagem. Portanto, acho que todo este tipo de iniciativas são muito bem-vindas. Muito parabéns por isso. E obrigada. Muita boa sorte no vosso projeto. Obrigada. A gente que agradece a participação. Mais uma vez agradecer ao Pedro aí pelo convite. E se quiserem fazer alguma viagem aí com a gente aqui no Brasil ou até fora, estamos aí. Estão convidados. Segue lá a gente, Miguel, que aí a gente já sabe que você é viajante, já sabe que pode entrar para lá. Eu quero muito ver. Por acaso, antes de começar todas as minhas viagens, a minha ideia era ir para o Brasil. Que legal. E fazer, porque como vocês disseram, o Brasil não é dimensões continentais, muito não é um país, grande. É um continente. Acho que precisava de 3 ou 4 vidas para viajar ao Brasil. É verdade. Eu tô nessa vida aí. Nessa vida eu tô andando bastante para adiantar esse processo. A gente que é daqui não conhece tudo, então imagina, é muita coisa, muita coisa legal. Mas venha. Fica o convite e vou considerar e aí irei parar num dia destes, completamente, é garantido. Mas pronto, fica o convite também para todos, é um país que tem muito, muito para oferecer. É gigante, sim. Aposto que de norte a sul varia muito e que tem muitas coisas diferentes para oferecer. Muitas. E estou eu a convidar pessoas para um país que eu ainda não fui visitar, né? Mas eles podem vir que a gente vai recebê-los com muito carinho, vai apresentar tudo, vai levar para destinos super legais e destinos sustentáveis aí também. Sim. Obrigada, Miguel. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, tchau.